Boa noite, alunos. Hoje nós vamos falar sobre linguagem formal e linguagem informal, tá? Vamos prestar bastante atenção para que nós possamos assimilar bastante esse conteúdo, que nós possamos dominar conforme aqui o ensino, ok? A linguagem formal, a linguagem formal e a linguagem informal, elas são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de se comunicar, né? Porém, elas são usadas em contextos diferentes, né? Quando falamos com os nossos amigos, familiares, colegas, nós costumamos usar a linguagem informal, tá? Que é a linguagem menos rebuscada, uma linguagem coloquial que nós chamamos. Não há uma preocupação linguística, né? A conversa apenas ela flui, né? De forma bastante descontraída. Nós vamos conversar também agora, já quando vamos conversar no nosso trabalho, numa reunião, numa apresentação, numa entrevista, nós já vamos usar mais a linguagem formal, né? Que é uma linguagem que nós devemos ter uma preocupação mais com a gramática, né? Com as regras gramaticais, tá? Então, nós vamos falar sobre a linguagem formal e a linguagem informal usando umas abreviações aqui, né? Vamos dar alguns exemplos, né? Então, a linguagem formal, nós perguntamos assim, vamos fazer uma pergunta assim bem assim fácil de entendimento. Vamos lá. Como você está? Uma linguagem formal. Como você está? Agora, uma linguagem informal. Como você está? Né? Aquele jeito assim mais descontraído, né? Mais que flui assim de uma forma assim bem com amigos, familiares, como nós falamos agora. Como você está? Entendeu? São duas perguntas, né? Que uma é linguagem formal e a outra informal, tá bom? A linguagem ela se modifica conforme o ambiente, não usaremos o mesmo tipo na fala no trabalho com os amigos, né? Portanto, a fala ela vai se contrabalanceando de acordo com os passos do falante. A linguagem formal também é imprescindível na escrita, né? Na escrita, nós usaremos a linguagem formal, tá? Na escrita, nós já vamos, assim, precisar de uma linguagem formal, nós vamos precisar usar as normas gramaticais, tá bom? Pessoal, não vamos esquecer disso, né? Então, referente às normas gramaticais, a linguagem informal, ela é mais livre, ela corre sem a necessidade daquela forma mais rebuscada, como nós já falamos. Já a linguagem formal, ela é marcada por essa preocupação das regras gramaticais, na escrita com a linguagem formal, tudo isso. Nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, ser, né, que é você, tá, que seria estar, né, olha, informal aí, né, na nossa linguagem, na nossa comunicação. Então, usando já gírias e expressões, às vezes nós usamos uma expressão, uma gíria, por exemplo, vou dar aqui a vocês uma frase que a gente vai ver tanto essa abreviação quanto a gíria, tá? Aí vamos lá, linguagem formal, estou muito atrasado, formal. Agora, a linguagem informal, caramba, tô muito atrasado. Viu só, pessoal? Na informal, né? Usou aí uma gíria e abreviou estou com tô. No exemplo, a linguagem formal ela é caracterizada, né, como nós já falamos, pela gíria, caramba, e também é o exemplo de expressão utilizada oralmente, assim como que nós falamos agora, tô, em vez de estou. Então, pessoal, eu vou ler para vocês as características da linguagem formal, tá bom? Muita atenção.
utilização rigorosa das normas gramaticais, né? Norma culta, pronúncia clara e correta das palavras, utilização de vocabulário rico e diversificado, registro cuidadoso, né? Assim, prestigiado, complexo e erudito, situações de uso de linguagem formal, tá bom? Então, em um discurso público ou políticos, em salas de aula, conferências, palestras, seminários, exames e concursos públicos, reuniões de trabalho, documentos oficiais, cartas e requerimentos. Ok, pessoal? Agora, nós vamos ver as características da linguagem informal, tá bom? Bom, despreocupação relativamente ao uso de normas gramaticais, utilização de vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, utilização de gírias, palavrões às vezes, palavras investidas, onomatopeias, né? Uso de palavras abreviadas ou contraídas, se, tá, tô, sujeito a variações regionais, culturais e sociais. Registro espontâneos e pouco prestigiado, por vezes incorreto e desleixado. Né? Situações de uso da linguagem informal nós vamos ver nas conversas cotidianas, nas mensagens de celular, no chat da internet. Público-alvo da linguagem informal são familiares, amigos, né? De forma assim mais chegada ao nosso convívio, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, meus alunos. Até a próxima aula.